Imagine que você está no melhor momento da sua vida, pilotando para uma das equipes mais prestigiadas da Fórmula 1, e tudo é felicidade ao lado do amor da sua vida. Tudo parece perfeito, tanto dentro quanto fora das pistas, até que do nada aparece um adolescente para tirar de você tudo o que ama e pelo que lutou a vida inteira. Ele tira seu lugar na equipe e em sua primeira corrida consegue o que você nunca conseguiu, uma vitória. Max Verstappen, você venceu a corrida, fantástico, que estreia incrível. De repente, seu mundo, tanto pessoal quanto profissional, começa a desmoronar. O golpe é devastador, mas mesmo assim você encontra um novo motivo de esperança quando, ao lado da mulher que ama, celebra o nascimento da sua primeira filha. Você sente que é o início de uma nova fase, até que o destino decide te golpear ainda mais forte. Seu relacionamento chega ao fim, e como se não bastasse, o mesmo adolescente que tomou seu lugar na Fórmula 1 começa um relacionamento com sua ex-namorada, formando uma família com ela e com sua filha. Se eu te dissesse que isso é o enredo de um filme, você poderia pensar que é cruel e dramático demais para ser real. Mas foi exatamente isso que Daniil Kvyat viveu, e isso foi só o começo. O que aconteceu depois acabou destruindo ele completamente, e sua história terminou da pior maneira possível. E acredite, o inferno pelo qual ele passou foi muito pior do que parece. Então, vamos começar do início. Desde o kart, Daniil Kvyat mostrou que não era um piloto qualquer, seu talento era evidente. Ele ganhou títulos, dominou campeonatos e rapidamente se tornou a maior promessa do automobilismo russo. Não demorou para chamar a atenção de dois gigantes. Lukoil, uma petroleira com dinheiro suficiente para financiar seu caminho, e Red Bull Racing, o programa de jovens pilotos mais prestigiado do mundo. Naquela época, a Red Bull estava em plena expansão, procurando sua próxima grande estrela. Mas Kvyat não era o único na mira. Olá, meu nome é Carlos Sainz Jr., tenho 15 anos, sou de Madrid e meu esporte é corrida russa. Ao seu lado estava Carlos Sainz Jr., outro talento com grandes aspirações. A Red Bull queria saber quem tinha potencial para chegar ao topo. Então eles foram colocados à prova em um monoposto. A resposta foi clara. Os dois eram bons demais para deixá-los escapar. Assim, Kvyat e Sainz se tornaram os novos projetos da Red Bull. Mas entrar no programa era apenas o primeiro passo. O difícil viria depois. Kvyat havia demonstrado ser uma força imparável no kart, mas agora ele enfrentava seu primeiro grande desafio, os monopostos de competição. Em 2010 ele estreou na Fórmula BMW, uma categoria onde muitos futuros pilotos de Fórmula 1 deram seus primeiros passos. Mas a mudança não foi fácil. Passar de um kart para um carro com mais potência e aerodinâmica é um salto enorme. No entanto, Kvyat se adaptou mais rápido do que o esperado, pois não só conquistou pódios, como também conseguiu vitórias. Mas ele não parou por aí. Nesse mesmo ano, ele também competiu na Fórmula Renault. Não havia tempo a perder e Kvyat estava disposto a acelerar seu caminho até o topo de qualquer maneira. Em 2012, todo esse esforço deu frutos. Ele se sagrou campeão da Fórmula Renault 2.0 Alpes, seu primeiro grande título em monopostos. Mas esse não foi um título qualquer. Ele venceu 7 das 14 corridas, dominou a temporada e deixou claro que estava pronto para algo muito maior. Em 2013, Kvyat se tornou campeão. Em 2013, Kvyat tinha uma única missão, provar que estava pronto para a Fórmula 1. E a oportunidade chegou na GP3, a categoria que servia como trampolim direto para a categoria máxima. Era o seu momento, ele não podia falhar e não falhou. Com 3 vitórias, 5 pódios e uma recuperação espetacular na classificação, ele conquistou o título em sua temporada de estreia. Kvyat já não era apenas uma promessa, ele estava pronto para a Fórmula 1. A ascensão de Kvyat foi impossível de ignorar. A Red Bull tinha sua nova joia. No final de 2013, Mark Webber anunciou sua aposentadoria. Sim, obrigado Webber, foi um prazer. É um adeus a Mark Webber e obrigado pelas memórias, enquanto ele chega em casa para conquistar o segundo lugar. Esse movimento desencadeou um efeito dominó dentro da equipe. Daniel Ricciardo ocupou seu lugar na Red Bull e deixou um assento vago na Toro Rosso. Naquele momento, Helmut Marko teve que tomar uma decisão. Havia muitos candidatos. Havia pilotos com mais experiência, com muito mais horas em monopostos de alto nível, mas Marko já tinha a decisão tomada. Ele escolheu Daniil Kvyat. Uma aposta muito arriscada. Com apenas 19 anos, a oportunidade que ele esperou por toda a sua vida finalmente chegou.
Mas ele não fazia ideia do que estava por vir, porque isso não era apenas uma vaga na Toro Rosso. Para qualquer piloto do programa da Red Bull, a Toro Rosso era um filtro, um campo de testes. Ou você provava que era um futuro campeão ou desaparecia. Assim, com 19 anos, 10 meses e 18 dias, Kvyat estreou no Grande Prêmio da Austrália de 2014 e se tornou o segundo piloto russo na história da Fórmula 1. Daniil Kvyat se tornou da GP3 para a Fórmula 1. Tudo indicava que o futuro dele seria brilhante, ou pelo menos era isso que todos acreditavam naquele momento. E naquele dia, a temporada dele não poderia ter começado melhor. Em Melbourne, Kvyat não se deixou intimidar, classificou em 8º e terminou em 9º, logo atrás do seu companheiro de equipe. O Toro Rosso com Bottas e Williams, Vergne e Kvyat, os dois Toro Rosso vencendo. Não foi apenas uma estreia sólida, foi histórica. Com esse resultado, ele se tornou o piloto mais jovem da história a marcar pontos em uma corrida de Fórmula 1, superando o recorde de Sebastian Vettel. O mesmo homem que anos depois protagonizaria um dos momentos mais icônicos da carreira de Kvyat. Mas o piloto russo não se contentou com isso. Nas corridas seguintes, continuou somando pontos na Malásia, China, Reino Unido e Bélgica. Seu ritmo era sólido, sua agressividade chamava atenção e sua popularidade crescia a cada fim de semana. Mas o mais importante não eram os pontos. O mais importante era sua comparação com seu companheiro de equipe. Vergne já estava há 3 temporadas na Toro Rosso, mas nunca tinha tido um momento realmente marcante. Enquanto Kvyat, em seu primeiro ano, já estava igualando seu desempenho, situação que a Red Bull observava de perto. Tudo parecia sob controle, seu caminho já estava traçado. 2 anos na Toro Rosso, ganhar experiência, se consolidar e depois subir para a Red Bull. Era um plano perfeito, até que de uma hora para outra tudo mudou. Ninguém viu isso chegando. Depois de conquistar 4 títulos mundiais, Sebastian Vettel decidiu sair da Red Bull. Todos nós fomos surpreendidos esta manhã com o anúncio de que você sairia da Red Bull. Quão difícil foi essa decisão? Como você pode imaginar, é uma decisão difícil. Não estou insatisfeito. Obviamente aproveitei cada corrida que tive lá e tivemos uma trajetória incrível. Oficialmente ele disse que precisava de um novo desafio, mas a história real era outra. A Red Bull estava em crise com a chegada da era híbrida. Eles já não dominavam mais e a Ferrari era sua melhor opção para voltar a disputar títulos. Tudo aconteceu tão rápido que a Red Bull não teve tempo de reagir. Marko e Horner precisavam de um substituto imediatamente, e assim sem aviso prévio. Do dia para a noite, Daniil Kvyat passou da Toro Rosso para a Red Bull, um salto enorme. Até aquele momento, só Vettel tinha sido promovido tão rápido. Isso mostrava a confiança que tinham no russo, mas também significava algo mais. Ele não teria margem para erro, desde o primeiro dia, estaria sob pressão absoluta, e as perguntas eram inevitáveis. Será que ele conseguiria lidar com a pressão? Será que ele conseguiria se manter no nível de Ricciardo? Todos queriam respostas, e elas não demorariam a chegar. Mas antes de termos as respostas, inscreva-se. O início da temporada foi um pesadelo para a Red Bull. O carro era um desastre. O motor Renault não tinha potência e falhava constantemente. Em Melbourne, Kvyat nem sequer conseguiu largar. A temporada não poderia ter começado pior. Depois desse golpe inicial, Kvyat e Ricciardo tentaram salvar o que não tinha salvação. Eles marcaram pontos com consistência, mas a Red Bull estava muito longe da Mercedes, da Ferrari e até mesmo da Williams. Sim, da Williams. Nesse contexto, qualquer bom resultado era comemorado como uma vitória. Mônaco foi o primeiro alívio. Kvyat terminou em 4º, seu melhor resultado até então, e seu companheiro de equipe ficou logo atrás, em 5º lugar. Ricciardo em 5º, Kvyat, o melhor resultado da sua carreira. Mas mesmo em seus melhores dias, a Red Bull estava muito longe de brigar por vitórias. Eles passaram de campeões indiscutíveis para uma equipe que, com sorte, disputava o pódio. E na Hungria, pela primeira vez em toda a temporada, a Red Bull teve uma chance real. A Mercedes perdeu o terreno, os incidentes não paravam e a corrida se transformou em um caos absoluto. No meio de toda a loucura, o piloto russo se manteve firme. Com apenas 21 anos e 91 dias, Kvyat fez história como o segundo piloto mais jovem a conquistar um pódio na Fórmula 1. Para Daniil Kvyat, o primeiro pódio na Fórmula 1. Para Daniel Ricciardo, o 3º lugar, já que a Red Bull colocou 2 carros no pódio pela primeira vez em 2015. Embora pouco depois...
Esse recorde seria superado pelo adolescente, que acabaria arruinando sua carreira e sua vida. No entanto, naquele momento, tudo indicava que Kvyat poderia ser o próximo Sebastian Vettel, mas a realidade era bem diferente. O pódio na Hungria foi um impulso de confiança, mas não mudou nada. A Red Bull continuava sem ser competitiva, e a segunda metade da temporada foi igualmente frustrante. 2015 acabou sendo um ano para esquecer, e apesar de ter sido o melhor da equipe, foram 2 acidentes brutais pelos quais Kvyat é lembrado. O primeiro em Suzuka. Erro do piloto e o segundo... na Áustria. Fez uma curva muito fechada, no entanto... Deixando esses incidentes de lado, 2015 não foi um ano ruim para o russo. Levando em conta o quão desastroso era o carro, seu desempenho foi bastante sólido. Terminou em 7º no campeonato e ainda superou Ricciardo por 3 pontos. Kvyat fez tudo o que pôde com um Red Bull que simplesmente não dava para mais. Mas nada disso importava, porque seu destino já estava decidido. Kvyat tinha mais experiência, mais confiança, e a Red Bull lhe deu uma segunda temporada para provar que merecia aquela vaga. Tudo indicava que 2016 seria o seu ano, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Seu objetivo era claro, conquistar pódios e talvez conseguir sua primeira vitória. Não parecia uma tarefa impossível, mas a grande pergunta era: será que ele conseguiria? A resposta veio muito rápido e foi um golpe devastador para o russo. E se 2015 já tinha sido um desastre, 2016 conseguiu superar. Mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, Kvyat nem sequer conseguiu largar na primeira corrida na Austrália. Mas no Bahrein... Finalmente veio um alívio. Terminou em 7º, enquanto Ricciardo ficou em 4º. Tudo parecia voltar ao normal, mas depois dessa corrida, a vida de Kvyat mudou para sempre. Na China, depois de um começo de temporada para esquecer, finalmente havia sinais de progresso. Ambos os Red Bull conseguiram chegar ao Q3. Ricciardo garantiu um sólido segundo lugar e Kvyat ficou em 6º. Pela primeira vez no ano, tudo parecia estar indo bem. As expectativas eram altas, e se tudo corresse conforme o planejado, os dois poderiam terminar entre os 5 primeiros. Mas quando chegou o domingo, nada saiu conforme o planejado. Kvyat foi da 6ª para a 3ª posição na primeira curva. Ele entrou agressivamente por dentro, os Ferraris ficaram presos, e Vettel e Raikkonen acabaram se tocando. O resultado, Kvyat em 3º e Vettel furioso. Houve contato. Não pude evitar, pois o Red Bull veio por dentro como um louco. Mas para Kvyat tudo estava indo bem. Ele se manteve firme na 3ª posição, não cometeu erros, não deixou a pressão afetá-lo e quando cruzou a linha de chegada, conquistou seu último pódio com a Red Bull. Embora naquele momento ele ainda não soubesse disso, para Kvyat foi uma celebração total, mas para Vettel foi exatamente o oposto. Na sala de resfriamento, o alemão seguia furioso, sem acreditar no que ocorreu na largada e sem conseguir tirar isso da cabeça. Kvyat, por outro lado, parecia relaxado, como se nada tivesse acontecido. E então aconteceu uma das conversas mais icônicas da história da Fórmula 1. O que aconteceu no começo? Se eu não vou para a esquerda, você bate em nós e nós 3 saímos. Não está certo. Você viu, não viu? Pareceu um torpedo. Sem perceber, Vettel acabou de lhe dar o apelido que o acompanharia pelo resto de sua carreira. Naquele dia, Daniil Kvyat se tornou o torpedo, mas o que ninguém esperava era que, na corrida seguinte, ele faria jus ao seu novo apelido, porque o que aconteceu na China não foi nada comparado ao que estava por vir. Se na China Kvyat já havia causado o caos, o que aconteceu em Sochi foi muito pior. A Red Bull já tinha um plano, mas nessa corrida, Kvyat deu a desculpa perfeita para colocá-lo em prática. O russo largou em 8º no grid e mais uma vez fez uma largada agressiva, mas dessa vez passou dos limites. Na primeira curva, ele bateu na traseira do carro de Vettel. O alemão perdeu o controle, mas ainda tentava salvar a situação. No entanto, ele não teve tempo, pois na curva seguinte, Kvyat o acertou novamente. Vettel não podia acreditar. Na curva seguinte, curva 2. E então alguém bateu na minha traseira. Honestamente, o que diabos estamos fazendo aqui? Sim, ele bateu nele 2 vezes na mesma volta.
arruinou a corrida do alemão, desencadeou um caos total na largada e o pior é que acabou com as próprias chances de pontuar. 2 acidentes em 2 corridas. E a partir desse momento, as dúvidas começaram a surgir. Que piloto a Red Bull teria? O que conseguia pódio ou o que batia em toda a corrida? Será que Kvyat conseguiria recuperar seu nível nas próximas etapas? Nunca saberemos. Porque para a Red Bull isso foi suficiente e 5 dias depois a notícia se tornou-se oficial, trazendo os resultados, evidente. A troca dividiu opiniões. Era sem dúvida uma das trocas de pilotos mais controversas da história do esporte. Para muitos não fazia nenhum sentido. Verstappen era absurdamente jovem para uma vaga na Red Bull. Por sua vez, Kvyat tinha acabado de conquistar um pódio e de repente foi substituído por um garoto de apenas 18 anos. Até outros pilotos criticaram a decisão. Jenson Button deixou isso claro no Twitter. Sério, uma corrida ruim e Kvyat está fora e o pódio na corrida anterior. Mais uma memória curta. Normalmente, quando uma equipe grande troca de pilotos no meio da temporada, é porque o desempenho está desastroso, porque o piloto está cometendo erros constantemente e está custando pontos para a equipe. Mas dessa vez foi diferente. Kvyat tinha acabado de dar o único pódio da Red Bull em 2016, ele tinha vencido Ricciardo no campeonato do ano anterior. Ele não era o típico piloto na corda bamba. Mas então, por que a Red Bull tomou essa decisão? Nada parecia fazer sentido. Kvyat não estava tendo um desempenho ruim. Sim, ele tinha cometido erros, mas continuava conseguindo os melhores resultados da equipe. No entanto, esse não era o problema. A realidade era outra. Não se tratava de Kvyat, e sim de Max Verstappen. E no final, 2016 seria a última temporada do piloto russo com a Red Bull. Não importava o que ele fizesse. O incidente em Sochi foi apenas a desculpa perfeita. Em 2014, a Mercedes tentou contratar o jovem neerlandês, mas a Red Bull foi mais rápida. Ofereceram a ele melhores condições e, o mais importante, uma vaga imediata na Toro Rosso. Aqui vem o novo piloto de Fórmula 1 na próxima temporada com a escuderia Toro Rosso, Max Verstappen. Como é pilotar um Fórmula 1? Como você se sente? É incrível. Assim, Verstappen se tornou o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1 com apenas 17 anos e 166 dias durante o Grande Prêmio da Austrália em 2015. Max Verstappen, outro estreante, Daniel Kvyat. Mas seu contrato tinha uma cláusula muito importante. Se a Red Bull não o promovesse para a equipe principal em 2017, ele ficaria livre no final de 2016. A Ferrari e a Mercedes já estavam interessadas em contratá-lo. Então, se a Red Bull não fizesse a mudança, Verstappen acabaria em uma equipe rival. Mas havia outro fator-chave na equação: Daniel Ricciardo. Sim, Kvyat tinha vencido ele em pontos em 2015. Mas dentro da Red Bull, Daniel era o escolhido. Venceu Vettel em 2014 e tinha uma imagem mais forte para a marca, e seu carisma o tornava ideal para o marketing da Red Bull. Mesmo depois de um 2015 ruim, a equipe continuava apostando em seu talento. Para a Red Bull, Ricciardo era o presente e Verstappen o futuro. O pior de tudo é que Kvyat tinha acabado de recusar uma oferta da Ferrari, 2 grandes prêmios antes da promoção de Verstappen. A Ferrari ofereceu a ele substituir Kimi Raikkonen. Acabou de conquistar mais um pódio para a equipe, era diferente. E naquela época eu também tinha, uma proposta para correr pela Ferrari para substituir o Kimi naquela época. E foi. Não muita gente sabe disso, mas isso estava acontecendo por trás dos bastidores. Segundo suas próprias palavras, recusar a Ferrari e depois ser rebaixado pela Red Bull foi um golpe muito difícil de assimilar mentalmente. Mas ainda havia esperança para Kvyat. No final das contas, Verstappen era apenas um adolescente. Ele nunca tinha competido em uma equipe grande, e da noite para o dia tinha toda a pressão do mundo sobre seus ombros. Era possível que ele não conseguisse lidar com a situação. Mas o que aconteceu na corrida seguinte, em Barcelona, não só mostrou ao mundo quem era Max Verstappen, como também selou para sempre o futuro de Daniel Kvyat. O Grande Prêmio da Espanha foi a primeira corrida de Verstappen pela Red Bull. Havia dúvidas, críticas e ceticismo sobre se ele realmente merecia aquela vaga. Mas em apenas um fim de semana, tudo mudou. Max Verstappen se tornou o vencedor mais jovem da história da Fórmula 1.
Com apenas 18 anos e 226 dias, ele conseguiu o que parecia impossível, vencer em sua primeira corrida pela Red Bull. Um recorde praticamente inalcançável, e algo que Kvyat nunca conseguiu alcançar. Com essa vitória, Helmut Marko e Christian Horner confirmaram que tinham tomado a decisão certa. E enquanto Verstappen somou mais 6 pódios na temporada, Kvyat só conseguiu pontuar em 3 ocasiões após seu rebaixamento. Em 2017, Kvyat continuou na Toro Rosso, mas o que deveria ser sua chance de se redimir acabou se tornando mais um ano desastroso. Carlos Sainz, seu companheiro, somava pontos de maneira consistente e se consolidou como a referência da equipe, enquanto Kvyat só conseguiu pontuar uma vez em toda a temporada. Sua situação era insustentável. O homem que chamaram de torpedo parece ter feito isso de novo, disse Duresta. Os erros estavam se acumulando e seu desempenho já não convencia a Red Bull. A cada fim de semana, parecia mais evidente que seu tempo na equipe estava contado. E depois de 2 temporadas cheias de altos e baixos, veio o golpe final. A Toro Rosso o substituiu por Pierre Gasly, que na época competia na Super Fórmula japonesa. Nem sequer esperaram até o final da temporada. A Red Bull deixou claro que Kvyat estava fora dos seus planos. E assim, sua segunda chance na Fórmula 1 terminou antes do que qualquer um poderia imaginar. Mas se na pista tudo estava desmoronando, pelo menos sua vida pessoal estava indo em uma direção completamente diferente. Entre o final de 2016 e o início de 2017, Kvyat começou a namorar Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet. Ela trabalhava como consultora de redes sociais e relações públicas para a Fórmula E, e era bem relacionada no mundo do automobilismo. O relacionamento dela com Kvyat parecia sólido, e apesar de tudo o que o russo havia perdido na Fórmula 1 em sua vida pessoal, tudo parecia estar melhor do que nunca. Daniil Kvyat se agarrava a qualquer possibilidade de voltar para a Fórmula 1 sem um assento no grid. Ele aceitou um papel como terceiro piloto da Ferrari, uma ironia brutal. Anos atrás, ele havia recusado a possibilidade de se juntar à equipe para ficar na Red Bull. Agora, depois que essa mesma equipe destruiu sua carreira, ele acabou trabalhando no simulador da Ferrari sem nenhuma garantia de voltar a competir. Mas no final do ano, sua vida deu outra reviravolta inesperada. O programa da Red Bull estava em crise total. A Toro Rosso precisava de um piloto experiente e de todas as opções possíveis, decidiram trazer de volta o mesmo piloto cuja carreira eles haviam destruído. Assim, Kvyat voltou para a Toro Rosso em 2019. A grande pergunta era se ele conseguiria recuperar sua confiança e reconstruir sua carreira. Surpreendentemente, a resposta foi sim. Ele voltou mais sólido do que nunca. Parecia ter deixado para trás os dias em que era apelidado de Kvyat. Mas 2019 não trouxe apenas mudanças em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. Naquele ano, Daniil Kvyat e Kelly Piquet anunciaram a chegada de sua primeira filha. Pouco antes do Grande Prêmio da Alemanha, ele se tornou pai. Eu cheguei em casa ontem à noite e, obviamente, fui direto para o hospital para conhecer minha filha recém-nascida e foi incrível. Um dia antes da corrida, Kvyat voou de volta para casa e foi direto para o hospital para conhecer sua filha recém-nascida. Foi um momento especial, mas o que ele não sabia era que a corrida que eu estava prestes a disputar seria igualmente inesquecível. Hockenheim 2019 foi uma das corridas mais caóticas dos últimos anos. A chuva transformou a pista em um desastre e as estratégias mudavam a cada volta. Mas, em meio a todo o caos, Kvyat se manteve firme. Depois de tantos anos de sofrimento, ele conseguiu. Ele saiu da 14ª posição até o pódio com um Toro Rosso que, em condições normais, não teria nenhuma chance de brigar por um resultado assim. Era seu primeiro pódio desde 2016 e o terceiro na Fórmula 1, um resultado completamente inesperado. Para Kvyat, esse pódio significava mais do que um simples troféu. Era a prova de que ele tinha talento, de que ainda podia competir, no mais alto nível. Depois de ter sido descartado e humilhado pela Red Bull, ele voltou a subir ao pódio. Naquele momento, parecia que nada podia derrubá-lo. Ele voltava ao seu melhor nível, ao mesmo tempo em que vivia a maior alegria de sua vida, o nascimento de sua filha. E enquanto Daniil Kvyat reconstruía sua carreira, as coisas na Red Bull estavam desmoronando.
Max Verstappen era o líder indiscutível da equipe, mas Pierre Gasly não estava correspondendo às expectativas. Seu ritmo era inconsistente. Ele não conseguia se aproximar de Max nem na classificação, nem na corrida, e sua confiança era inexistente. E então chegou a notícia que ninguém esperava. A Red Bull fez de novo. Outra troca de pilotos no meio da temporada. Gasly tinha sido promovido cedo demais, e agora a pergunta era quem deveria ser seu substituto. A resposta lógica era Kvyat. Ele tinha experiência. Ele tinha mostrado que podia lidar com a pressão e, além disso, vinha de conquistar um pódio com a Toro Rosso. Mas a Red Bull fez algo que ninguém esperava. Eles escolheram Alex Albon, um novato com apenas 12 corridas na Fórmula 1, para ocupar a vaga de Gasly pelo resto da temporada. Foi uma decisão completamente inesperada e difícil de justificar. Foi um choque. Terminamos a reunião e tudo mais. Christian me ligou logo depois e sim, ele basicamente me disse parabéns. Kvyat fez de tudo para mostrar que merecia outra chance, mas mais uma vez a Red Bull o deixou de lado. Não só uma, mas 2 vezes. No entanto, ele não deixou que isso o afetasse, e logo após a notícia em Spa, ele saiu da 19ª posição e chegou em 7º. Uma resposta perfeita à decisão da Red Bull. A temporada terminou, Kvyat marcou pontos em mais 3 corridas, e a Toro Rosso decidiu mantê-lo para 2020. Mas o ano seguinte traria outra reviravolta inesperada. Sim, mais uma. Daniel Kvyat já tinha superado todo tipo de obstáculos em sua carreira, mas desta vez era diferente. Entre o final de 2019 e o início de 2020, seu relacionamento com Kelly Piquet chegou ao fim. Não está claro exatamente quando aconteceu, mas o fato é que foi um golpe devastador para o russo. Um dos poucos pilares que o mantinham de pé depois de tudo o que havia acontecido com ele desmoronou. E embora ele já tivesse se reerguido de vários golpes fortes em outras ocasiões, desta vez foi diferente. 2020 foi um ano desastroso para ele. Enquanto isso, Pierre Gasly está o humilhando. Ele não só foi mais rápido e consistente durante toda a temporada, como também conseguiu algo que parecia impossível: vencer uma corrida com a AlphaTauri no Grande Prêmio da Itália. Pierre Gasly vence o Grande Prêmio. Meu Deus, é maravilhoso! Meu Deus! What did you do? What did you do? Gasly não só conseguiu com o AlphaTauri o que Kvyat jamais conseguiu com o Red Bull, como também se consolidou como o líder indiscutível dentro da equipe. O russo ficou completamente na sombra. A cada corrida que passava, seu futuro na Fórmula 1 se tornava mais incerto. Seu desempenho já não era suficiente para justificar sua permanência na AlphaTauri, mas o pior ainda estava por vir: os golpes finais dos quais ele não conseguiu se recuperar e que o levaram ao seu trágico fim. Mas antes, se você chegou até aqui, provavelmente está gostando do vídeo e com certeza vai gostar das histórias da minha newsletter, então inscreva-se. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Se a história de Kvyat já parecia cruel, o que aconteceu em 2021 a transformou em um pesadelo. Entre o final de 2020 e o início de 2021, Kelly Piquet e Max Verstappen oficializaram seu relacionamento. Sim, o mesmo adolescente que havia tirado sua vaga na Red Bull agora estava namorando sua ex-namorada. Era como se a própria vida estivesse zombando de Kvyat. Verstappen não só tirou seu lugar na Fórmula 1, mas agora também estava com a mãe de sua filha. Mas como se tudo isso não fosse suficiente, no final da temporada veio o golpe definitivo em sua carreira. Yuki Tsunoda ocuparia sua vaga em 2021. Estamos muito ansiosos e tenho muita confiança para pilotar. Sem lugar no grid, sem namorada, o que mais poderia dar errado? Em uma última tentativa de se manter no automobilismo, Kvyat se tornou piloto reserva da Alpine na esperança de voltar em 2022. Mas enquanto ele lutava para encontrar um caminho de volta, Verstappen continuava acumulando títulos com a Red Bull. E ele vai para a Alemanha no ano de 2021? Verstappen, pela primeira vez, é campeão do mundo! E enquanto o irlandês continuava vencendo nas pistas, também construía uma vida com Kelly Piquet, criando a filha de Kvyat. O russo, por outro lado, nunca conseguiu voltar à Fórmula 1.
Ele teve que buscar oportunidades no WEC, tentar a sorte na NASCAR e na Fórmula E. O sonho que ele havia perseguido por toda a sua vida havia escapado de suas mãos. Em 2024, Kvyat buscou mais uma oportunidade no automobilismo e competiu na categoria Hypercar com a Lamborghini. Mas a história se repetiu, sem pódios, sem vitórias, sem sucesso. Enquanto isso, Verstappen continuava escrevendo sua própria lenda. 4 títulos seguidos com a Red Bull. A Fórmula 1 é o campeonato mundial de Fórmula. E em dezembro veio o golpe final. Max anunciou que estava esperando um bebê com Kelly Piquet. Era como se o destino quisesse lembrar a Kvyat quem saiu vitorioso em cada batalha. Dentro e fora das pistas, Verstappen tinha tudo. Kvyat, por outro lado, perdeu absolutamente tudo: sua carreira, sua namorada e sua filha. Lutou contra o sistema, contra as circunstâncias e acabou de mãos vazias. Ele tinha talento, mas nunca teve as oportunidades certas. Mas enquanto o Kvyat viveu um inferno, houve outro piloto russo que teve todas as oportunidades e facilidades do mundo. E em apenas uma temporada ele mostrou que não as merecia, tornando-se um dos pilotos mais odiados da história da Fórmula 1. Então assista a este vídeo e descubra por que Nikita Mazepin foi muito pior do que todos se lembram.